Eu sou o Hugo, eu fui assessor de juiz em turma recursal de juizado por 10 anos, mais de 10 anos até. Né? Hoje sou advogado e professor, e estou aqui para ajudar você a ter êxito em suas ações em juizados. E hoje eu queria falar com vocês sobre enunciados relevantes do FONAGE. Os enunciados que sejam realmente... enfim, são 170 e tantos enunciados, né? Eu selecionei alguns para tratar com vocês. Fiz questão de tentar trazer enunciados num contexto, assim, organizados pelo assunto, né? Não sei se você já percebeu, todo mundo aí já olhou os enunciados do FONAGE. Quando você abre lá, você encontra eles facilmente aí na internet, né? No site do próprio FONAGE, inclusive. Só que eles estão numa ordem numérica, tipo súmula, né? Assim como as súmulas do STJ, do STF, você vai encontrar lá eles organizados, né? Enumerados em ordem crescente, com os temas todos embaralhados. Nos enunciados você vai encontrar assim também. E para você compreender melhor os enunciados, é importante que você tenha eles organizados por assunto. Isso aí é o que vai mudar da água para o vinho a sua compreensão dos juizados. Garanto para você, tá? Você lê a Lei 9.099, você vê que ela está organizada, né? Inclusive, é o processo do início ao final, quando você pega a Lei 9.099. Mas os enunciados não, eles estão embaralhados. Eu, inclusive, para meus alunos, né, no meu treinamento completo em juizados, eu forneço para eles um livro digital com os enunciados todos organizados por assunto, na mesma ordem em que eles aparecem na Lei 9.099, tá? Por quê? Porque eu sei que isso acelera o aprendizado deles, tá? Eles fazem como? Eles pegam a Lei 9.099, pegam os enunciados e estudam lá, né? Na mesma ordem. Então, isso faz toda a diferença para você absorver tudo o que está lá nos enunciados. Os enunciados do FONAGE, aliás, vamos começar primeiro o que é FONAGE, né? Não sei se todo mundo aqui tem intimidade com o tema, né? Mas a gente aqui, se você já conhece, me permita aqui usar 2 minutos só para deixar todo mundo nivelado aqui. FONAGE é um órgão que reúne os juízes que trabalham em juizados especiais e em turma recursal de juizados especiais. Ou seja, os juízes que estão com a mão na massa em juizados integram o FONAGE, tá? E isso tem uma relevância, né? Tem uma grande relevância, porque perceba que não é um doutrinador que está escrevendo um livro ali contando o que seria o ideal para ele, né? São juízes que estão, de fato, com a mão na massa, estão ali no dia a dia, lidando com os juizados, e que transcrevem para os enunciados o que acontece na prática, o que eles entendem ser o caminho certo, né? Então, o FONAGE é um órgão que reúne, que congrega os juízes que trabalham em juizados especiais, tá? Existe o FONAGEF também, que aí é dos juizados especiais federais. Mas aqui a gente está tratando dos juizados especiais cíveis, né? E aí o FONAGE, na verdade, ele expede, inclusive, enunciados cíveis, criminais e de fazenda pública, tá? Mas isso aí é uma história para depois, uma conversa para depois. E o FONAGE, os juízes lá no FONAGE, né, eles se reúnem com frequência, e daí eles chegam a conclusões, e essas conclusões viram os enunciados, tá? Viram os enunciados do FONAGE, então são frases, tá? São como se fossem súmulas mesmo. Calma, não estou dizendo que são súmulas, hein? A gente vai chegar lá nisso, inclusive.
mas eles eles têm esse papel. São redigidos como uma conclusão de um entendimento dos juízes depois que eles debatem determinada matéria, concluem, redigem o enunciado, vai para a votação, sendo aprovado, ele entra lá no livro dos enunciados. Mas não confunda, tá? Não confunda. Por quê? Muita gente fica sem saber se os enunciados são vinculantes, se não são vinculantes. E aí é muito simples, né? É muito simples. Eu vou te explicar aqui como é que funciona, né? O FONAGE, ele não é um órgão jurisdicional, tá? Ele é uma reunião dos juízes, do país inteiro, inclusive, tá? Ele não é um órgão do Poder Judiciário, não é, jamais, né? Não confunda. E como ele não é um órgão do Judiciário, os enunciados não podem ser vistos como súmula, né? Não só por isso, porque também, para ser súmula, tem que ser a reunião, né? Tem que ser o resultado, a súmula tem que ser resultado de diversos processos que tenham julgado a matéria naquele sentido, né? Já os enunciados não, são um entendimento de juízes que se reuniram em torno daquela matéria, concluíram daquela forma e redigiram essa conclusão como forma de um enunciado. Mas os enunciados, então, entenda, eles não são vinculantes, eles não são obrigatórios. Nenhum juiz é obrigado a seguir enunciado de FONAGE, nenhum juiz. Mas eles costumam seguir. Eles costumam seguir. Por que costumam seguir? E aí a gente, embora o enunciado, ele, então, não seja jurisprudência, ele não é uma súmula, ele não é vinculante, mas ele indica um caminho, no mínimo, ele indica o que entende a maioria dos juízes em torno daquela matéria, tá? A maioria dos juízes presentes naquela reunião, diga-se de passagem, tá? Porque alguns poucos enunciados terminam não sendo seguidos, tá? Porque eles resumiram o entendimento da maioria dos juízes presentes, mas na prática não era o entendimento da maioria dos juízes de juizado de fato, tá? E aí a gente vai chegar nesse caso também. Mas por que é que os enunciados são tão importantes? Né? Qual é a grande vantagem? O que é que, saindo dessa aula aqui, qual é a vantagem que você vai ter sobre outras pessoas que não tiveram esse conteúdo hoje? Os enunciados do FONAGE, eles reúnem o entendimento de quem vai decidir. Né? É bem diferente de você estar ali tratando de uma teoria, do posicionamento de um jurista apenas, né? Por mais estudioso, por mais gabaritado e respeitado que seja o jurista, a decisão dele, o entendimento dele está em um livro. E o entendimento que vira enunciado do FONAGE, ele está na prática. Ele pode não ser, inclusive, o entendimento da maioria dos doutrinadores, da maioria dos professores, mas é o entendimento de quem vai decidir. Então, você precisa ter, pelo menos, conhecimento dos enunciados. Hugo, todo juiz vai seguir todos os enunciados? Não. Não. Essa semana mesmo eu conversei com uma seguidora que estava falando de uma decisão que ela recebeu, de uma decisão que ela recebeu e que simplesmente o juiz interpretou errado o enunciado do FONAGE para dizer que não poderia condenar o réu em valor superior ao teto dos juizados numa situação em que cabia
condenação. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, no seu dia a dia, você vai perceber que a Lei 9.099, ela é omissa em muitas questões. A gente falou aqui, qual é o prazo para apresentar a sua contestação? O prazo para contestar. Qual é o prazo? Você acha na Lei 9.099? Alguém sabe? Está lá? Qual é o artigo? Não tem na Lei 9.099 o prazo para você contestar. Não está lá. Aí você vai me dizer, Hugo, então eu vou para o CPC. Não. Não é no CPC também. Existem juízes que seguem o prazo do CPC? Sim. Mas o prazo para contestar normalmente está firmado num enunciado do FONAGE que normalmente é seguido pelos juízes. Né? O enunciado 10, o prazo para contestar é até a audiência de instrução, ou até a fase de instrução da audiência una. Percebe? Não está na Lei 9.099. Se você for para o CPC, você vai errar e você vai encontrar isso no enunciado do FONAGE. O enunciado do FONAGE, então, ele eu não digo nem que ele é um complemento do seu conhecimento do procedimento dos juizados. É obrigatório você saber. Você tem que conhecer todos os enunciados muito bem. Inclusive para saber quais não são aplicados no seu estado. Ou pelo juiz do seu processo. Tá? Isso é coisa que, com o tempo, você vai aprendendo. Mas, se você souber os enunciados do FONAGE acerca de cada matéria, você já está muito na frente da maioria dos advogados. Eu, quando era servidor, lá quando eu comecei, que eu não sabia nada de juizado, não tinha ideia que existia FONAGE, que era enunciado, se era vinculante, se não era, que tipo de órgão que era, como é que funciona. Não sabia, tá? E você tá falando, e naquela época já, eu era servidor do Poder Judiciário e estava formando já. Não, já tinha formado. Já tinha formado em Direito, tá? E não sabia o que era. Então, imagine que se você tiver conhecimento disso, você está na frente de muita gente. E é um conhecimento simples, tá? Simples. São 170 e poucos enunciados e você já está na frente. Os enunciados, então, eles têm essa função de te dar maior segurança, porque eles vão te dar um norte. Não é certeza, né? Como eu já falei aqui, o que dá importância aos enunciados do FONAGE também, além disso tudo, é que essa omissão que você tem lá na Lei 9.099 e que, às vezes, você vai buscar aplicar o CPC e você termina se equivocando. Por que você se equivoca? Porque, às vezes, o dispositivo do CPC ele é incompatível com o rito dos juizados. Então, você não vai aplicar diretamente, imediatamente, o CPC quando você perceber uma omissão na Lei 9.099. Você vai buscar os enunciados do FONAGE, vai ver se tem alguma disposição lá acerca daquela matéria, tá? Então, só então, se não tiver nada no enunciado do FONAGE, aí você vai para o CPC, tá? Também busque posicionamentos do STJ antes, tá? Tem muita questão aí de competência que o STJ te dá essa percepção também. Mas, além dessas omissões, os enunciados do FONAGE, eles têm grande relevância também porque tudo que a gente quer é um posicionamento uniforme. É muito complicado, né? Você ter que lidar com posicionamentos diferentes, né? Com um juiz que entende que tem dano moral naquela situação e não tem dano moral em aquela outra situação.
uma circunstância que era muito comum, né, muito comum, até o ano passado, pelo menos, era muito comum, é que alguns juízes entendiam que a espera excessiva em fila de banco gerava dano moral, outros achavam que não. Né? Por exemplo, é uma questão que não tem um posicionamento firme. Né? Unânime, todos os juízes julgam assim, todos os juízes julgam assado. Isso é péssimo para o advogado, que às vezes tem que explicar para o cliente que o vizinho dele, que ganhou R$ 5.000 de indenização, teve sorte, mas ele teve azar e ele não vai ganhar indenização nenhuma. Ele ficou 3 horas esperando numa fila e não vai ganhar indenização. Né? Isso é péssimo para o advogado, porque o cliente passa a achar, inclusive, que o advogado é que não foi bom. Porque, poxa, se o meu vizinho, né, meu cunhado, né, recebeu uma indenização grande, por que que eu não? Né? Aí já culpa logo o advogado. Né? Então, assim, é o desejo de todos o entendimento uniforme em todo o judiciário, porque aí você já fica livre dessa insegurança, né? E adivinhe qual é a função dos enunciados do FONAGE? É justamente trazer esse entendimento uniforme. É justamente de trazer essa segurança para você, de que os juízes, né, vão tender a caminhar por aquele trilho ali, né? Vão decidir daquela maneira. Ó, a Cássia Freire está falando, ó, tenho processos assim, claro, todo mundo tem, Cássia, todo mundo tem, né? Mas assim, eu estou falando isso porque muitos advogados criticam os enunciados. Criticam porque é o juiz querendo legislar, os enunciados são péssimos, tem enunciado contra a lei, e etc. Olha, não dá para agradar todo mundo. Os enunciados nunca serão perfeitos, mas se eu tivesse certeza que todos os juízes iam ter o entendimento, mesmo que fosse ruim, mas que todos fossem iguais naquele posicionamento ali, naquela questão, isso aí seria tranquilo. E, na verdade, a gente tem alguns enunciados, um ou outro, na verdade, que realmente são péssimos. Vou dar um exemplo aqui claríssimo para vocês, né? Mas, na grande maioria, os enunciados são bons. Não são perfeitos, evidentemente, né? Não são perfeitos. Mas são construções. São construções que foram feitas, né, dentro de um cenário em que os juízes perceberam que, dessa forma, né, o processo caminhava melhor. Pode ser que os juízes, que um grupo de juízes esteja errado? Pode. Acontece. Já aconteceu, inclusive. Eu vou dar um exemplo. Mas, normalmente, ainda que não seja perfeito, é melhor um entendimento uniforme, imperfeito, né, do que 1000 entendimentos e você nunca saber, por exemplo, se você vai ter que contestar 5 dias depois de receber a citação, ou até a audiência de instrução, ou até a audiência de conciliação. Percebe? Isso é muito pior. Muito pior. Se você tem um entendimento uniforme, então eu gosto e defendo a aplicação dos enunciados do FONAGE por isso, porque eles trazem essa segurança, né? Pelo menos um norte. Pelo menos um norte. Ainda que você esteja em um juizado que o juiz não aplique aquele enunciado, por exemplo, você vai ter, em algum momento, né, pelo menos, a certeza de que, olha, por exceção, eu já sei que o juiz não segue aquele enunciado, mas a maioria dos juízes segue. E você sabe, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é de propósito, para preparar você, para você chegar pronto para o minicurso, tá? Porque vai ser uma semana intensa. Né? Então, se você precisa de mais um tempo para respirar, absorver, então aproveite isso aqui. No minicurso, eu vou tratar de uma questão que envolve justamente a tramitação de um processo que teve uma condenação em valor superior ao teto
dos juizados. E eu não sei se, né, até que ponto você já viu minhas aulas, até que ponto você já está me acompanhando aqui, mas o fato é que isso é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Hugo, você está querendo me dizer que pode acontecer uma condenação de 60 mil reais no juizado especial civil, estadual? 60 mil, 100 mil, 200 mil? Pode, no juizado. Acima do teto? Sim, acima do teto. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou levar o processo para a justiça comum e executo a sentença lá. Não, você vai executar no juizado. Mas não vai haver, então, renúncia ao excedente do teto? Não, também não. A gente tem, nos juizados, a competência firmada em razão do valor da causa. Aí, qualquer causa até 40 salários mínimos, normalmente, vai poder tramitar nos juizados. E outras questões em que a competência ela é firmada em razão da matéria. Em razão da matéria, essas ações, pode haver condenação superior ao teto, sem problema nenhum. E quais são essas situações? Tudo que está lá no artigo 275, inciso 2 do CPC de 73. Percebe? O que é isso? Pessoal, vai lá para o artigo 3º da Lei 9.099, você vai ver lá as hipóteses em que a competência é firmada em razão da matéria, né? Tem lá ação de despejo para uso próprio, está lá na própria Lei 9.099, e também você vai ver lá a remissão ao artigo 275, inciso 2 do CPC. E aí, o que é isso? Tem um rol lá. Aí eu vou dar exemplos para você aqui, ó. Qualquer valor que o condômino deva ao condomínio, honorários de profissional liberal, seus honorários de advogado, tá? Médico, enfim, qualquer profissional liberal, e enfim, acidente de trânsito, etc. Tudo isso, se aparecer no juizado, primeiro que a competência em razão da matéria absoluta, e vai tramitar no juizado, e a condenação pode ser do valor que for. Do valor que for. Tá? Hugo, mas o teto dos juizados é 40 salários mínimos. Não importa. Se a competência é firmada em razão da matéria, o valor da causa não tem nenhuma relevância aí, para fins de competência dos juizados. Percebe? Nenhuma relevância. Então, você vai propor essa ação nos juizados, a ação vai tramitar nos juizados, vai ser sentenciado acima do teto, se for o caso, e vai ser executado no próprio juizado. Hugo, eu não acredito em você. Então tá, é aí que entra o enunciado do FONAGE, né? Olha só, o enunciado 58 do FONAGE, tá? São 2 enunciados que eu peguei aqui para tratar disso com você. As causas cíveis enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC de 73, admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução no próprio juizado. Então, veja, você não precisa acreditar em mim. Acredite no enunciado. Tá? E é um enunciado tranquilamente aplicável, sem nenhum problema. Tá? Outro enunciado também, que também trata de teto dos juizados, é o 144. Repare, a multa combinatória, as trentes, aquela multa periódica, normalmente multa diária, tá? A multa combinatória não fica limitada ao teto de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos atendidas às condições econômicas do devedor. O que é que diz esse enunciado? Que a multa periódica ela não se limita ao teto dos juizados também. Tá? Então, você pode ter uma ação nos juizados em que você está discutindo lá 40 salários mínimos de indenização, de dano moral, dano material, enfim, rescisão de um contrato, o que seja, né? Restituição do valor pago. Além disso, se houver realmente, né, a condenação ao pagamento da multa periódica lá,
ela não fica adstrita ao teto. Não há renúncia do valor que exceda ao teto, tá? E você tem esse enunciado aqui, tá? Mas você tem também posicionamento firme do STJ nesse sentido, tá? Por exemplo, se você quiser ver, olhe lá o recurso em mandado de segurança 38884 que tramitou no STJ. Vamos falar sobre a representação por advogado nos juizados. Você sabe, até 20 salários mínimos, você não precisa, a parte não precisa de advogado para estar lá nos juizados, né? Acima de 20 salários mínimos é necessário. E aí, não sei se a Ana está aí ainda, e a gente tinha conversado sobre isso recentemente. Mas mesmo nas ações acima de 20 salários mínimos, até 40, a parte pode comparecer sem advogado na audiência de conciliação, tá? E você vai buscar isso lá na Lei 9.099 e isso não está claro dessa forma, tá? Não está assim. Mas tem enunciado nesse sentido, é da prática, tá? Sem problema nenhum, não há nenhuma discussão quanto a isso, que na audiência de conciliação, mesmo nas ações acima de 20 salários mínimos, a parte pode comparecer sozinha, sem nenhum problema. Não vai haver revelia, não vai haver extinção do processo, se for o autor, tá? Por quê? Enunciado 36 do FONAGE, olha só. A assistência obrigatória prevista no artigo 9º da Lei 9.099 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação. Então, a parte pode até aparecer sem advogado perante o juizado lá para reduzir a termo a sua queixa, né? E não faz muito sentido, né? Logicamente, porque já que ela vai precisar de advogado, então mas ela pode, mesmo nas causas acima de 20 salários mínimos, dar entrada sozinha e participar da audiência de conciliação sozinha. Eu não aconselho que você faça isso. Eu não aconselho. Mas é possível. A gente tem também, muita gente não sabe, isso pode salvar o seu recurso, né? A procuração, o instrumento do mandato, é dispensável nos juizados. É dispensável. E, Hugo, onde é que isso está, Hugo? Eu não vi em lugar nenhum. Você não vai achar na Lei 9.099 também, tá? Mas olha só o enunciado 77 do FONAGE. O advogado cujo nome constar no termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive o recurso. O que esse enunciado estabelece? O mandato tácito. Porque perceba, é questão de informalidade mesmo do procedimento do juizado. Você tem o mandato tácito. A parte comparece em audiência e você, advogado, aparece com ela, fala por ela, faz tudo, né? É óbvio que você, né, que ela estabeleceu você como advogado, mesmo sem a procuração. Por isso, o enunciado 77. Então, já cansei de ver, eu, enquanto assessor ainda, em turma recursal, recebia o recurso nominado lá, custas pagas, tempestivo, tudo certinho, e aí vinha nas contrarrazões uma preliminar de irregularidade de representação do recorrente, porque o advogado que assinou o recurso, ele não tinha procuração nos autos. E aí, amigo, quase foi. Quase foi.
que aconteceu? Eu tava distraído, né? Mas, de repente, eu me lembrei, opa, eu estava quase fazendo já a minuta de voto para não conhecer do recurso. E aí me veio na cabeça, poxa, peraí, deixa eu ver se esse advogado estava com a parte na audiência. E estava. Mandato tácito, recurso nominado válido, representação regular, tranquilo. E o recurso foi provido no final. Então, imagine que isso pode salvar o seu recurso. Por algum motivo você esqueceu, você até achava que tinha que juntar a procuração, esqueceu, enfim, mas se você participou da audiência, tranquilamente, se você está perfeitamente constituída como advogado ou advogada do processo, sem necessidade de instrumento de mandato, tá? Enunciado 77 do FONAGE. Outra questão é o comparecimento pessoal da parte e a representação por preposto. Essa é outra questão que, se você não reparar, você vai cair numa pegadinha. Você vai escorregar. O enunciado 20 do FONAGE fala o seguinte, ó. O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Isso aí é o que está claramente no enunciado 20. Aí, se você ler só esse enunciado, repare como é importante você ler os enunciados organizados por assunto. Repare a diferença. Se você ler esse enunciado, esse é o 20, tá? Tá logo lá no início da lista de enunciados do FONAGE. Você vai entender, se você ler esse enunciado, você vai entender que a pessoa jurídica pode ser representada por preposto nos juizados. Tem algum erro aí? Você vai me dizer, Hugo, não. Pessoa jurídica pode ser representada por preposto, sim, nos juizados. Sempre? Não é sempre. Não é sempre. O que acontece? Veja só o enunciado 141. E aí eu vou, depois de falar, eu explico os dois em conjunto. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Quanta diferença, né? Um enunciado, um dos primeiros, fala que a pessoa jurídica ela pode ser representada por preposto, sem dar nenhuma outra explicação. Outro enunciado lá do final diz: o preposto, a microempresa e a empresa de pequeno porte devem ser representadas não por preposto, mas pelo empresário, se você estiver tratando de uma empresa individual, ou pelo sócio dirigente. Dirigente. Não é preposto. E aí você quer que eu te explique por que o enunciado 20 fala como se qualquer um pudesse? A Lei 9.099, quando ela nasceu, só quem podia ser autor nos juizados era a pessoa física. Não tinha pessoa jurídica autora em juizados. Posteriormente, a lei foi sendo alterada até que se chegou num ponto em que a microempresa e a empresa de pequeno porte podem ser autoras. O enunciado 20 é da época que a pessoa jurídica, obrigatoriamente no processo, era réu. Não era autor. Percebe? Não existia nessa possibilidade. Então, por isso que o enunciado 20 falou, ó, pessoa jurídica pode ser representada por preposto. Ponto. Porque, obrigatoriamente, se era pessoa jurídica, era réu. Não havia hipótese de pessoa jurídica no polo ativo do processo. Não tinha. Então, o enunciado 141, quando ele veio,
Já tinha havido essa alteração na lei, que incluiu a possibilidade da microempresa e da empresa de pequeno porte como autoras. Mas elas, como autoras, devem ser representadas pelo empresário, por quem decide pela empresa, e não pelo preposto. Então, o preposto, ele só tem lugar como réu. Se a parte está lá, se a empresa é ré no processo, ela pode ser representada por preposto, apenas como ré. Para não dizer que eu não falei, que eu não critiquei enunciados, né? Eu quero tratar de um aqui que é só para você saber que ele existe e saber que ele está errado. Com a licença aí ao FONAGE. Enunciado 165. Nos juizados especiais cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Né? Enunciado aí contra a lei. Contra a lei. Aí você vai me perguntar, Hugo, o FONAGE foi cara de pau o suficiente para editar um enunciado contra a lei? Não. Não foi isso que aconteceu. A grande questão é que, com o CPC de 2015, prazos em dias úteis, tudo muito tranquilo, não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nos juizados veio logo uma celeuma. Né? Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem que começou a haver uma discussão. Prazo em dia útil não pode, tem que ser contínuo e blá blá blá. E aí daqui a pouco, eu sempre pensava comigo, meu Deus, a forma de contagem de prazos estava estabelecida no CPC de 73. O CPC de 73 foi revogado e agora temos o CPC de 2015, que estabelece o prazo em dias úteis. Ainda assim, tem juiz no juizado querendo defender a contagem em dia contínuo. Aí eu pensava, meu Deus, com base em quê? Com base em quê? E aí foi que começou a celeuma. Vai, não vai, vai, não vai. Inclusive, essa discussão chegou no FONAGE de outra forma. Já havia todo um direcionamento, já estava tudo muito firme no caminho de que, já que não tem nenhuma lei que fixe o prazo em dias contínuos, não tem como dizer que isso é incompatível com o rito dos juizados, porque não tem nenhuma outra lei em que se basear, só tem o CPC. Só tem o CPC, não tem como é que você vai saber a contagem? Como é que regras vão regular a contagem de prazo em dia contínuo que seja? Não tinha nada que estabelecesse isso. Então, você tinha posicionamento firme já, acredito que na maioria do país, para aplicar o prazo do CPC. Ocorre que alguma coisa aconteceu nessa reunião específica do FONAGE, que é aquela história, né? Vence a maioria dos presentes. São os que votam os enunciados. E aí, amigos, ainda que não fosse a maioria dos juízes, foi a maioria dos presentes que estavam lá na reunião do FONAGE e esse enunciado foi aprovado dessa forma que está. Né? Então, na época, não havia ainda a alteração da Lei 9.099. Foi quando, finalmente, veio a alteração e agora você sabe, né, que também nos juizados os prazos são contados de forma contínua, em dia útil. Agora, nos juizados, também os prazos são contados em dia útil, sem qualquer discussão. Está na lei. Né? Mas esse enunciado
continua lá. Ele continua lá. Se você procurar, se você buscar os enunciados, você vai encontrar esse aí e vai perceber que ele está totalmente desatualizado contra a lei, mas não foi cancelado. Não foi cancelado ainda. Né? Então, preste atenção, tá? Não se impressione com esse enunciado. Ele não é aplicado, ninguém segue, nem poderia mais, né? Aí também, totalmente contra a lei. Mas, ele está lá. Ele está lá. Então, eu estou aqui sempre defendendo a aplicação dos enunciados, mas faço essa ressalva, tá? Nem se gaste em contar de forma contínua, nem seguir o enunciado 165, tá? Completamente desatualizado.